Qual que é a importância de você, de fato, passar por um programa estruturado, que vai te trazer toda essa clareza e vai te sinalizar exatamente qual que é o ponto de desenvolvimento? Qual que é a importância? É, além de eu conseguir me entender melhor, eu consegui perceber o que me limitava, o que me deixava, o que eu muitas vezes falava, né, dentro de um sapato apertado, Sim. que não me permitia caminhar, e não me permitia sair do lugar, e também não me permitia entender o que me trazia liberdade para eu evoluir. Eu acho que o maior impacto é entender que eu consegui não estar mais nesse momento de sapato apertado, era que eu me observando, eu me entendendo, né, conseguindo praticar o autoconhecimento, eu consegui entender o que me impulsiona no meu dia a dia. Milene, que prazer estar gravando contigo aqui, né? Que bom a gente poder bater esse papo aqui, conversar um pouquinho, né? Falar um pouquinho sobre esses desafios de um líder executivo, de como que é todo esse dia a dia, né? Como que esse líder passa e a importância dele buscar ajuda. Então é um prazer estar contigo aqui e para que a gente possa começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você. Claro, e é um prazer estar aqui com você novamente. Hoje eu atuo como Senior Engineer Manager, né? Tenho já uma longa estrada, né, na área de tecnologia, e eu tive a oportunidade, né, de amadurecer como líder em ambientes de alta troca, né, de informações, né, na área de serviços financeiros. A minha base acadêmica tem um alicerce muito forte, né, vindo do Instituto Militar de Engenharia e da Fiocruz. E mas o que eu realmente amo fazer, né, é usar essa bagagem para facilitar o dia a dia dos times. Né? Legal. Eu acredito que o meu papel é cuidar dos processos, né, para que a tecnologia flua, né, de uma forma que a gente possa garantir que as pessoas consigam se sentir apoiadas, valorizadas e constantemente evoluindo. Muito bom, muito bom. Ou seja, você é uma líder aí que atua, né, e que, assim, influencia não só na formação de outros líderes, você influencia também em times, formando outros líderes, e principalmente também, né, Milene, trazendo todo o impacto para o negócio. Então, conta pra gente um pouco como que é esse mercado, de qual mercado que você vem? Mercado de serviços financeiros, né, que é um ambiente que a gente sempre tem uma pressão, uma concorrência, né, muito grande. Muito né? E não só na área de tecnologia, né? A gente sempre está trabalhando de uma forma multidisciplinar, né? Então, por exemplo, hoje eu estou aliando engenharia com dados, né? Olha. Então a pressão é cada vez maior, né? E quanto mais você se especializa, tanto na área de gestão, na área técnica, né? Essa pressão aumenta e a gente precisa ter uma capacidade, né, muito rica com relação à comunicação, né? Como se portar diante de um caos, né? E se manter organizado para conseguir levar à frente o que precisa ser feito, né? Que são os desafios, e permitir que os times que estejam envolvidos tenham um mínimo de saúde mental para manter a criatividade e conseguir seguir também com os desafios que também não são. Então, como eu disse hoje, né? Você está como uma líder aí de alto impacto, que de fato forma times, forma outros líderes e que traz alto impacto para o negócio, né? Conta pra gente um pouquinho como que era você antes de você passar por esse programa, o programa de maturidade executiva, como que você estava, Milene? Bom, eu estava em um momento que eu estava tentando entender quais eram os meus gaps, né? Porque para eu conseguir apoiar o desenvolvimento das pessoas que estão perto de mim, né? Eu precisava me organizar. E eu achava que o meu principal gap era a comunicação, que era que eu não conseguia atingir o objetivo, que era levar conhecimento, e o que eu obtesse de conhecimento eu conseguir entender, né, transformar e conseguir evoluir, né? E ao longo desse programa, né, eu consegui entender que, primeiro, meu problema não era a comunicação. Olha só. Né? Com as ferramentas, né, que a gente trabalhou, a gente conseguiu identificar isso, consegui identificar quais eram os meus sabotadores, que eu também antes não conhecia. Eu achava que, sim, eu tenho a síndrome do impostor, mas eu não sabia exatamente como atuava. E uma vez que eu consegui entender como que ele atua, né, eu consegui entender também quais são as minhas fortalezas. Sim. E lembrar dessas fortalezas foi o que impulsionou,
né? Me fez entender realmente o que eu deveria tratar como gap e o que eu poderia fortalecer ainda mais. Milene, isso, qual é o impacto, né? Porque quando você disse, olha, eu achava que o meu gap era esse, comunicação. E aí, quando você vem para um programa de maturidade executiva e que você identifica que não é esse o ponto que você precisava desenvolver, qual que é a importância de você de fato passar por um programa estruturado que vai te trazer toda essa clareza e vai te sinalizar exatamente qual que é o ponto de desenvolvimento? Qual que é a importância? Além de eu conseguir me entender melhor, eu consegui perceber o que me limitava, o que me deixava, o que eu muitas vezes falava, né, dentro de um sapato apertado. Sim. Que não me permitia caminhar, e não me permitia sair do lugar, e também não me permitia entender o que me trazia liberdade para eu evoluir. Eu acho que o maior impacto é entender que para eu conseguir não estar mais nesse momento de sapato apertado, era que eu me observando, eu me entendendo, né, conseguindo praticar o autoconhecimento, eu consegui entender o que me impulsiona no meu dia a dia. Sim, sim. Né? E eu fico pensando aqui, né, o quanto que isso é tão necessário, porque quando a gente acha que o gap é um e não é aquele, a gente gasta tempo, recurso, energia em um desenvolvimento que não era. O que de fato precisava ser trabalhado, o que de fato precisava ser ajustado, desenvolvido para impulsionar a sua carreira para esse patamar que você está hoje, você estava no caminho errado, você estava num outro caminho. E aí dentro desse programa, a gente conseguiu ajustar e te mostrar, olha, você estava indo para o caminho errado. Então, se você seguisse sozinha, qual que poderia ter sido esse impacto? Nossa, eu estaria andando em uma direção totalmente que contrária a quem eu sou e ao meu potencial. Olha só, né? Olha só. E quando a gente olha, né, ao longo desses 8 meses aí juntas, o quanto que você foi tendo ganhos, reconhecimentos, né, ampliando o escopo, o quanto que você poderia ter deixado de ter acesso a todas essas oportunidades de crescimento apenas por estar seguindo um caminho de desenvolvimento que você supunha que era necessário. E aí eu fico pensando aqui, né, quantos líderes que não têm e que muitas vezes eles acabam, né, buscando uma melhor performance, né, eles querem ter uma alta performance, mas eles querem ter isso enquanto vitrine, mostrar para o outro, né, que ele tem essa alta performance, mas internamente aquilo não se sustenta, internamente ele está no caos, né? Tá se corroendo. Ele tá se corroendo. E muitas vezes ele não tem a coragem de falar, eu não consigo caminhar sozinho, eu preciso de ajuda. Então eu quero, né, eu assim, gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre como que é para uma líder sênior, desse patamar que você está hoje, pedir ajuda. Olha, eu sempre busquei ser humilde em tudo que eu faço, né? Mas eu tive que lutar muito na minha mente, né? Com a vergonha. Né? A vergonha por pedir ajuda. Por pedir ajuda. Né? Porque eu via, né? Até nos ambientes, né, que eu estava trabalhando, pessoas assim, super reconhecidas, bem reconhecidas, capazes, né? Então, além da síndrome do impostor também, né, me puxar para baixo, né, não me permitir enxergar meu potencial, eu enxergava o meu potencial em outras pessoas. Olha, você reconhecia que o outro era capaz, mas você não era capaz. Exato. Olha só, exato. Olha só. E quando a gente reconhece que o outro é capaz e a gente não é capaz, eu fico pensando o quanto que a gente não tem que trabalhar mais, fazer um alto esforço. Exato. Não é? E se você não sabe o caminho que você está indo, você está gastando a sua energia à toa. Exatamente. E quantos líderes, né? Desculpa, e quantos líderes não estão aí gastando energia à toa? Exato. Não é? E é cansativo, ao mesmo tempo, né? Porque mesmo sendo humilde, eu sentia vergonha em pedir ajuda para outras pessoas com mais senioridade, né? Meus pares e tudo mais. Aquilo estava me fazendo mal, estava me corroendo, né? Então, eu tomar a decisão, eu acho que a palavra foi essa, eu tomar a decisão de me ajudar, como eu procuro sempre ajudar a quem está em volta de mim, né? Perto de mim, foi o primeiro passo. Né? E em qual esse momento que te deu esse insight,
estalo aí de falar, opa, não consigo mais caminhar sozinha. E não é sobre trabalhar mais, não é sobre fazer mais, né? É sobre mudar a forma como eu estou atuando. Em qual momento que você teve essa virada e de falar, deixa eu pedir ajuda? Quando eu comecei a entender que eu não estava mais conseguindo ajudar as pessoas. Olha só. Porque eu não sentia mais a capacidade de aprender. Eu me limitei. E eu sempre fui uma pessoa que... Eu sou curiosa, eu gosto de aprender, né? Então, quando eu percebi que, poxa, eu estou achando que eu não consigo mais aprender, que eu não consigo mais ajudar ninguém, eu pedi ajuda. Sempre pedir ajuda. Ou seja, você estava em um momento onde você não estava de fato conseguindo colocar em prática todo o seu potencial, toda a sua capacidade. Exato. Você estava achando que o gap, que a necessidade de se assim, desenvolver era uma, e que não era aquela, era outra, não era aquela. Então, se você seguisse sozinha, você não ia alcançar todo esse reconhecimento, todo esse status que você tem hoje. Né? E mudar essa rota partiu dos momentos onde você começou a perceber que você não estava conseguindo contribuir como você fazia antes. Exato. E qual que é a grande diferença da Milene de hoje da Milene de meses atrás? Primeiro, eu me sinto mais leve, porque eu não carrego mais aquele peso da dúvida, né? E dessa incapacidade que eu sentia de apoiar, né? De fazer acontecer, né? De ser resolutiva. Essa também é a palavra que para mim é muito forte, né? E o autoconhecimento é o que está me trazendo muita riqueza de vida, porque agora eu consigo me observar, consigo sair dos momentos de desorganização que eu tinha, por eu não conseguir, né? Sair do caos que eu vivia, né? E conseguir aplicar, né, tudo que eu aprendi no programa, no meu dia a dia, para conseguir encontrar momentos de clareza no meio do caos, sabe? É o que hoje me faz ter essa sensação de que eu me sinto livre para seguir adiante e conquistar o que eu imagino que seja o que eu preciso conquistar em algum momento. Bacana. E o que você tem feito de, assim, diferente, com toda essa bagagem, com todo esse desenvolvimento que você alcançou, com todas essas ferramentas práticas que você teve acesso, o que tem permitido você fazer então, diferente com essa relação, a forma como você então desenvolve os seus líderes e o quanto você tem gerado impacto para o então negócio? O que você tem feito de então diferente aí? Usando o conhecimento do Ikigai principalmente, né? Que eu entendi que uma das minhas maiores fortalezas é a observação, né? Eu estou conseguindo aplicar essa minha fortaleza no dia a dia de uma forma mais clara. Eu consigo entender melhor o ambiente que eu estiver naquele momento, entender melhor e planejar, né? Atividades, como que a gente consegue, em algum momento no time, sair do caos, mostrar para as pessoas de liderança, né? Caminhos alternativos, né? Porque eu não só tenho, né, essa capacidade de observar, mas também observar outras formas de atuação, né? Então, além de eu conseguir aplicar isso para eu ter mais clareza em como trabalhar, estou conseguindo aplicar isso no dia a dia, fazendo as perguntas mais coerentes para conseguir tirar as outras pessoas do caos e também mais clareza para atuar no dia a dia, em processos, em planejamento, que é o que eu gosto de fazer. Que bacana. E me diz uma coisa, o que você poderia dizer para outros líderes seniors também, né? Estamos falando aqui de líderes seniors, assim como você, que também trabalham em ambientes complexos, de grandes mudanças, né? Que o tempo todo está se mudando. O que você poderia dizer para esses líderes seniors que enfrentam esses mesmos desafios? O que você poderia dizer para eles com relação ao seu desenvolvimento? Olha, já é sabido que ninguém faz nada sozinho, né? E quanto mais a gente tem vergonha ou resistência para pedir ajuda, mais tempo a gente leva para conseguir chegar em um momento que se conhecer pode mudar tudo, né? Então, buscando ajuda, principalmente em momentos em que você é líder, onde você, na maior parte das vezes, está sozinho, né? É o diferencial para você conseguir sair do caos que fica na mente da gente quando a gente não consegue evoluir no que a gente precisa, né? Então, assim,
Com esse programa, eu vejo que a gente consegue se conhecer melhor, conseguir dar passos mais firmes em direção ao seu propósito, né? E consegue remover aqueles pensamentos que são limitantes, que são conflitantes, porque você passa a se conhecer, aprende, né? Tem contato com ferramentas que te proporcionam esse conhecimento, né? E assim, chegar ao seu propósito, vencer desafios, se torna algo mais prazeroso. Olha só. Não se torna um momento de conflito. Olha só. Que bacana esse ponto, né? E o que você poderia dizer, né, para esses líderes sêniores aí, nesses cenários complexos? Porque muitas vezes o que eu escuto é assim, eu não tenho tempo para o meu desenvolvimento. Eu estou num cenário tão caótico que a alta gestão está me exigindo muito. A alta liderança está cobrando demais e que eu não tenho tempo para assim, poder parar. Que mensagem que você pode deixar para esses assim, líderes? Esse momento que a gente pensa que eu não tenho tempo é o momento que a gente normalmente deixa de se valorizar. Né? A gente acaba valorizando mais a agenda da outra pessoa, mais o momento da outra pessoa do que si próprio. Então, se você não se valoriza, se você não traz o foco para você evoluir, você vai ficar cada vez mais distante de evoluir ou de levar em consideração o que as outras pessoas precisam, sabe? Sim. Então, eu sei que arrumar tempo é difícil, se organizar para ter esse tempo é muito difícil, né? Mas é um investimento. Sabe? É um investimento que eu vejo que é muito rico para se desenvolver e desenvolver quem está precisando do seu apoio, confiando no seu apoio. Que bacana. Muito bom. E na sua percepção, qual que é o impacto de líderes sêniores que não se desenvolvem, que não conseguem parar? Qual que é o impacto que isso pode gerar para a equipe, para outros líderes e até mesmo para o próprio negócio, Milene? O impacto é imensamente negativo porque você não sai de um ciclo. Você não sai de um ciclo em que você fica preso em questões que você pode resolver com devido apoio, né? O que eu acho que, como eu poderia expressar melhor, você acaba não se permitindo evoluir. Fica preso no tempo. Fica preso no tempo. Então, se você fica preso nesse tempo que envolve dúvidas, limitações, conflitos com você mesmo, o impacto não vai ser só em você, vai ser na sua família, porque você começa a aumentar o seu grau de frustração. Sim. Né? E você não se renova, tá? Você parece que você não respira. Você só sobrevive, tá? Você só sobrevive. Ou seja, você se torna um líder sobrevivente e não um líder estratégico. Então, para um líder se tornar um líder estratégico, de fato contribuir para o negócio, para a formação de outros líderes, para que ele seja visto, ele seja reconhecido, ele precisa primeiro tomar uma decisão, que é a decisão de pedir ajuda. Para entender que muitas vezes, sozinho, ele pode até seguir, mas ele pode seguir em caminhos onde não seja o foco do seu desenvolvimento. E quando ele tem um suporte, ele vai ter uma clareza, um direcionamento para ser mais assertivo, não é? Exatamente. Até porque vai ter o apoio de uma pessoa que está fora, está olhando de fora, né? Sim. Tem uma outra perspectiva, né? E já preparada, já com uma metodologia. Então, é uma base, sabe, para alcançar um voo mais alto. Milene, eu te desejo muito sucesso, que você cada vez mais brilhe, que você siga cada vez mais formando novos times, né? Seguindo com esse seu propósito de ser uma líder que faz a diferença para pessoas, para o negócio, né? Foi um prazer perceber a forma como você de fato se entregou nesse seu processo de desenvolvimento. Um ponto que eu falo muito é que muitas vezes o líder vem, ele quer apoio, mas ele não está disposto a mudar. Você não, você teve todo esse desejo, você se entregou, você se permitiu ser ajudada. Então isso de fato marca e te carimba aí, né, como sendo uma líder de maturidade executiva. Parabéns. Obrigada. E foi muito bom estar com você esses meses todos, sabe? Enriqueceu muito a minha vida, sabe? Muito bom. Um grande abraço, Milene.